Provérbios 17, da série da sabedoria de Deus, que vai estar aqui no canal da igreja também, tá? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carne, churrasco, olha aí, e contenda, brigas. Então, a sabedoria de Deus nos ensina, é melhor um pouco seco, mas tranquilidade. O que adianta ter muita fartura e uma brigalhada, uma inveja, contenda? Não é verdade? O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Você pode trocar aqui, podemos trocar o escravo por um servo, por um amigo, por um outro parente, do que o filho ou a filha que causa vergonha. Então vai ter mais, o servo, o escravo prudente, a pessoa prudente vai ter mais regalias, mais bênçãos do que o próprio filho que teria direito, né? E tem direito à herança e todas as regalias, né? De um filho e de uma filha. Mas causa vergonha. Então, e olha só, e entre os irmãos terá parte na herança. Até entre os irmãos. O servo, a serva, o empregado, a empregada. Versículo 3. O crisol prova prata e o forno ouro, mas aos corações prova o Senhor. O que é a prata e o ouro no forno que está sendo provado? Ou seja, está sendo purificado, naquele fogo está tirando as impurezas. Mas aos corações, o meu e o seu, o nosso coração, quem é que faz essa purificação? É Deus. Deus prova. Eu não conheço, você não conhece o meu coração, mas Deus está sabendo. Deus está vendo o meu e o seu coração. E no nosso dia a dia, na hora que vai tudo bem e na hora que as coisas não vão tão bem assim. O que você fala, o que nós falamos? Continua firme, vindo à igreja, adorando, buscando, louvando a Deus, ou começa a reclamar, murmurar? Então Deus nos prova, gente. Deus prova os nossos corações também. Tem pessoas que só vêm, só adoram quando tudo vai bem. Quando vem um teste, uma prova, ela e começa até a falar mal. Ah, pastor, não fala mal, mas fala mal da igreja, do irmão, do pastor, falar mal é a mesma coisa. Porque a pessoa culpa pessoas, mas nunca assume, indiretamente ela está culpando a Deus. Nunca assume a responsabilidade. Muitos não assumem a responsabilidade. E Deus prova o meu e o seu coração para saber o que está dentro, se é a fidelidade, a fidelidade a Ele, né? Verso 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o que faz o mal, né? A prática de fazer o mal vem e está no lábio iníquo, quer dizer, o lábio mentiroso, o lábio que é coberto e vai para o lado da iniquidade, do pecado. Mentiroso, mentiras, né? O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Pessoas que têm facilidade para ouvir fofoca, mentira, difamação, porque vive na mentira. Na verdade é essa, né? Não tem aquela máxima, aquela frase, quem dá ouvido à fofoca é porque é fofoqueiro ou fofoqueira. É isso aí. Então, o mentiroso inclina os seus ouvidos para a língua maligna, tem facilidade, sempre vai para esse lado. Devemos ser sábios e não pessoas insensatas, né? Como a Bíblia aqui nos ensina. Essa série da sabedoria de Deus é muito importante. A gente tem uma playlist só lá no canal da igreja. Já começou, né? Já começamos ontem. Mas já tem várias mensagens que estão sendo editadas. Toda semana vai estar lá. Então é muito importante, separado, né, das outras mensagens, porque é só da sabedoria de Deus que precisamos aprender. Em Provérbios. Versículo 5. Que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Não vê essa tragédia que teve lá no nosso país, lá no sul do Rio Grande do Sul, no sul do país. E ainda assim pessoas roubando, né? Roubando, fazendo. Gente, são pessoas que se alegram da calamidade. A Bíblia diz, não vai ficar impune. Uma hora a justiça vai alcançar essas pessoas. E o que escarnece do pobre? O que é isso? É a pessoa que critica, gosta de zombar. Ah, porque fulano é pobrezinho, pobrezinha, ou porque não tem condições, não tem isso, não tem aquilo outro. A pessoa está zombando, escarnece. Está insultando aquele que criou. Porque Deus criou todos, né? Ah, mas é pobre e é rico, mas o Criador é um só. As criaturas são várias. Está insultando ao Criador. Perdão. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. É verdade, né? Os netos, as netas, coroa dos velhos. E a glória dos filhos são os pais. Também é uma verdade. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Governantes, príncipes, né? Políticos, não convém a mentira, mas você vê, nós sabemos que existe, né? Mas logo é desmascarado. Por quê? Porque assim como a palavra excelente a gente não vê na boca de uma pessoa tola, um homem ou uma mulher tolo, insensato ou insensata, também a mentira não cabe aos governantes. Então logo vem à tona, logo são desmascarados, dure o tempo que for. Ou quem detém algum tipo de autoridade, né? Pode ser o pai, a mãe, o marido, o patrão.
Príncipe é aquele que governa. Então, às vezes, a pessoa não é político, não é governante, mas ela governa na sua casa, governa no trabalho. E não convém, ou seja, uma pessoa de autoridade ser uma pessoa mentirosa. Pedra mágica, verso 8, é o suborno aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte, terá seu proveito. É verdade, né? A pessoa acha que é uma pedra mágica. Eu vou subornar aqui, vou fazer esse arranjo para me dar bem, é no trabalho, é na família, é na vizinhança. E ela acha que aquilo ali, entendeu? É só a pedra mágica. Só que há um resultado contrário depois, né? Uma hora vem a colheita. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Presta atenção. Isso daqui não é a pessoa cobertar o erro, mas aqui está se referindo, por exemplo, aqueles erros. Lembra de Noé? A autoridade. Aqueles que acobertaram, os filhos que acobertaram foram abençoados, mas quem revelou a nudez do seu pai quando ele se embriagou lá com vinho e ficou nu, pelado, foi amaldiçoado. Então significa isso. Encobrir a transgressão não é acobertar o erro, mas ajudar o próximo. Ah não, fulano errou, a pessoa quer descer logo a lenha, quer logo sentenciar, sai querendo falar para todo mundo, em vez de ajudar em oração, em vez de ajudar o homem e a mulher de Deus, o irmão, a irmã, né? E seja quem for, seja um líder ou não. Então quem cobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. É o fofoqueiro, a fofoqueira. Chega alguém para falar algo, em vez de você ajudar em oração, não sai. E olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com ciclano. Sai divulgando para o bairro, para a cidade toda. Quem entende? Amém? Isso aqui a Bíblia já diz, com sabedoria de Deus, como devemos proceder e agir. Então acaba separando os maiores amigos, a pessoa com esse tipo de atitude. Versículo 10, gente. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato, no tolo. E é uma verdade, às vezes a gente vê a pessoa tola, insensata, e mesmo ensinando, pregando, ajudando, não entra. Não entra na cabeça, não entra no ouvido, a pessoa não aceita, entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa insensata. O que é a Bíblia? No livro de Provérbios vemos muito essa palavra, insensato, a pessoa tola, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não aceita a exortação, o ensino. E um homem insensato, uma mulher insensata. Então, mais fundo entra a repreensão no prudente, o prudente aceita, deixa eu me corrigir aqui, deixa eu ver o que está errado, do que o insensato. A pessoa insensata não, ainda que tome 100 chicotadas, açoites, ela não muda, não aceita, entendeu? Então, o que quer dizer isso, pastor? A gente não ser pessoas insensatas. Deus falou, Deus está falando, abre os ouvidos, abre os olhos, abre a mente, porque Deus ele sabe melhor do que nós mesmos o que é melhor para nós. Deus sabe mais do que nós o que é bom para nós. Amém, gente? Então, o que Deus falou, o que Deus tem falado, obedeçamos, aprendamos, não é isso? E não sejamos rebeldes, desobedientes. Olha o 11, como é que fala também do rebelde. O rebelde não busca senão mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Diga misericórdia. Mas é isso mesmo. Então não sejamos rebeldes, porque mensageiro cruel é enviado para quem é rebelde. Rebelde é quem? Aqueles que desobedecem, não é isso? Ah, fulano é um filho rebelde. E filho de Deus, filha de Deus, nós somos filhos rebeldes ou não? Porque quando Deus fala, é para fazer isso, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer. É para batizar nas águas, é para dizimar, é para ler a Bíblia, e é para jejuar. Essa semana começamos o jejum, a semana do jejum, tá? Terça, sexta e domingo. Então, faça o jejum, venha à igreja, ore, busque lá em casa, no trabalho. Não sejamos filhos rebeldes. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos. Olha, se até galinha, quando pega os filhotinhos e ela parte para cima, vira leão. Imagine uma ursa roubada dos filhos. Aí. Agora imagina uma ursa. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua tolice. Tá vendo? Então, pessoas insensatas, a gente tem que orar mesmo, mas não se ajunte com elas, não ande com elas. Porque são pessoas que só falam negativamente, só falam coisas que não edificam. Ah, pastor, mas é da igreja, seja daqui, da outra igreja, seja da onde for, gente. Ore por elas, ajude, mas não dê ouvidos a uma pessoa insensata. É melhor, olha a sabedoria de Deus, é melhor encontrar uma ursa roubada dos filhos do que o insensato, na sua insensatez, tolice. Estutice é tolice, tá? Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Você faz o bem, a pessoa, em vez de devolver o bem, não, ela faz o mal. Ela não é grata, a pessoa, né? E ainda faz o mal. Não se preocupe, essa pessoa vai ter a sua colheita.
Quantas pessoas, né? Vem na igreja, a gente já atendeu, já orou, já abençoou, já ajudou e depois sai falando mal. Ou continua dentro da igreja, ou fora da igreja, ou em outra igreja, não importa. Na família, na casa, na vizinhança, no trabalho. Aí fulano, ciclano vem, olha como é que está a vida da pessoa. Mas por causa disso aqui, ó. Aquele que paga o bem com o mal, devolve o bem que recebeu com o mal. Não se apartará o mal da sua casa. Não se envolva, entendeu? Não entre nessa questão alheia. Porque é outro provérbio que fala também esse texto. Nós vamos chegar até nele. Aquele que se intromete em questões alheias, como quem puxa um cão pela orelha, vai ser mordido, gente. Tem coisas que a gente pode ajudar, ajuda, mas não se envolva. Não pode ajudar, não se envolva também, não se intrometa. Faz a sua parte, a nossa parte, orando, abençoando, ensinando a palavra do Senhor. Mas cada um vai dar conta de si, né? Cada um tem que escolher o caminho que vai seguir. Se vai se entregar a Deus, se vai, né, vir para a igreja ou não vai, buscar a Deus, o Criador ou não. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste logo, pois antes que haja rixas. Marido, esposa, filhos, pais, netos, vizinhos, vizinhança. Abre a represa, vai lá, começa devagar, né? A água, daqui a pouco, ó, enche tudo. Então desistamos antes, porque tem coisas que vai ser pior. Tem que aceitar tudo, pastor. Não, tem hora que tem que falar, tem que rejeitar. A Bíblia fala sobre isso, Eclesiastes, outra sabedoria de Deus. O livro de Salomão também, né? Vamos chegar lá, capítulo 3. Há tempo para tudo. Mas a sabedoria de Deus nos ensina a sermos tardio no nosso irá e pronto para ouvir. Tardio no falar também, pronto para ouvirmos. Tiago, né? O apóstolo Tiago fala. Então, continuando. No versículo 15 diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Entendeu? Tanto aquele que está justificando o erro dos outros, não é assim mesmo, mas é o perverso, está querendo justificar. E está condenando o justo, quem está fazendo o certo, ou procurando fazer o que é certo. Não é ser melhor do que ninguém, mas procurando fazer o que é correto. Tanto faz, esse que está condenando e justificando o perverso e condenando o justo, são abomináveis diante de Deus, tanto um quanto o outro. Não é bom negócio ficar contra Deus. A pessoa terá sua colheita uma hora ou outra. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, mas também é justo. Amém, gente? Amém? Está entendendo a mensagem? Nós vamos aqui no verso 16, para terminar essa primeira parte, tá? da mensagem de Provérbio 16. Vamos fazer em duas partes. Então, tudo aqui vai estar no canal da igreja aqui da Sabedoria de Deus, da série. Verso 16, né? De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Então o problema não é a falta do dinheiro. Nós lemos e ouvimos, e vai estar também aqui, fui no Provérbio 16, né? Que é mais excelente adquirir a prudência do que o dinheiro, do que a prata. É melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. É Provérbio 16. Então, há pessoas que não se preocupam, não querem buscar a sabedoria de Deus, o entendimento. O que serviria o dinheiro na mão dessa pessoa? A pessoa vai receber, vai perder tudo. Então não adianta, a pessoa tem que buscar primeiro o entendimento. Ela não compra a sabedoria. Vamos parar aqui no 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É aquele outro provérbio que fala, né, que amigos mais chegados do que irmãos. Todo livro de provérbios sempre tem um texto falando sobre isso, sobre amizade. Gente, o melhor amigo é Jesus. Mas temos amigos? Tem. É bom ter amigos? Sim. Mas a confiança tem que estar plena em Deus. E, como falamos aqui, aquilo mexeriqueiro, né? Separa os maiores amigos. Agora, na hora da angústia, se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, mas quando a pessoa está angustiada e recebe uma palavra, recebe uma ajuda, ela pode contar: o meu irmão, minha irmã. E às vezes há amigos mais chegados do que irmãos da nossa própria família. Então às vezes há amigos que são mais importantes e são mais chegados do que o próprio irmão, a própria irmã. Lembrando que também somos a família de Deus, né? Nos temos como irmãos. Vamos parar aqui na primeira parte de Provérbio 17, o livro da sabedoria de Deus, essa série da sabedoria de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Receba o ensino da palavra do nosso Deus. Amém, gente?